Olá, meus amigos, amigas, internautas. Novamente, sejam todos bem-vindos aqui ao Grupo Espírita Caibar Schutter. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro, o Espiritismo e o Protestantismo. Como eu sempre digo, foi um embate feito através da imprensa em 1908 entre Caibar Schutter, que estava encarnado, e o professor Faustino Ribeiro. E hoje vamos ao capítulo 8, em que o professor Faustino vai fazer algumas considerações a respeito do que já foi dito e visto nos encontros anteriores. E diz o professor Faustino: o Espiritismo, para ser uma doutrina cristã, há de aceitar as Escrituras, sem restrições. Engraçado. Por que sem restrições? Por que sem restrições? Não, errado. Temos que se submeter ao crivo da lógica e da razão. Se estiver encaixado dentro da lógica e da razão, nós temos que aceitar. Se não tiver, não aceitamos, deixa de lado. Chega disso, Cristo já foi claro. Conhecerás a verdade vos libertará da ignorância em que estamos metidos há pelo menos 10.000 reencarnações. Que história é essa de ficar aceitando sem restrições? Isso não existe. Aí eu dou aquela, desculpe falar novamente, mas eu dou aquele exemplo da mãe que foi assar o peru no Natal, pegou lá, todo mundo já está cansado de ouvir, mas tem gente que não ouviu ainda. E na hora que foi preparar o peru, a mãe cortou a parte dianteira do peru e a parte traseira. A filha olhou aqui e falou: mas mãe, por que você está cortando a parte dianteira e traseira do peru? Ué, porque tua avó cortava. Aí a menina foi lá e: ô vó, por que faz isso? Porque a tua bisa cortava. Por sorte a bisa estava viva. Ligou para a bisa: mas por que corta a parte dianteira e traseira do peru antes de pôr no forno, bisa? É que naquela época o nosso forno era pequeno, não cabia. Cuidado com esse negócio de aceitar sem restrições, gente. Isso não existe. Precisamos tomar muito cuidado. E continua o professor Faustino: ora, as Escrituras condenam positivamente a evocação dos mortos. Mal interpretado, ele não condena. Não é nada disso. Proibiu porque tinha virado um mercado impressionante. Vamos consultar para saber se o negócio que eu vou pôr ali vai dar certo, se eu vou... Enfim, virou um mercado impressionante. Então Moisés proibiu naquele momento. Mas nós não conhecíamos a verdade que nós conhecemos hoje. O próprio Cristo disse: eu volto, mas vos mandarei o Consolador, porque vocês não têm condição de entender o que eu tenho para dizer hoje. Então, e nós vamos ficar aqui, como dizem, vaca de presépio? Que é isso, gente? Chega! 10.000 reencarnações só no reino nominal. Em torno disso é algo assustador. Vamos aprender quando? E aí ele continua. Entre ti, ele pôs entre aspas, né? Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem pergunte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem pergunte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Veja bem, naquela época nós éramos crianças infantis, em termos de evolução. Nessa época aqui que Moisés disse isso. Como eu disse há pouco, usávamos as coisas de adivinhação, esse relacionamento com o mundo espiritual, de forma errada. Não tínhamos razão, não conhecíamos as coisas. Achávamos que era o lado bom e o lado ruim.
Então vamos ver, mesmo com o lado ruim, para ver como é que eu saio dessa situação difícil. Mas ninguém de nós na época pensávamos que tínhamos que buscar o conhecimento, nos aprofundarmos, como diz a doutrina hoje, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Naquela época a ignorância graçava os quatro cantos, os quatro ventos. Então qualquer coisa que um falava, todo mundo ficava ali babando em torno disso. Também tinha pouco material para estudo, né? Não tinha material para estudo. Guardavam tudo, segredos, né? Era guardado as 7 chaves, tinha os iniciados que podiam, quer dizer, a turma do meu time que podia ser como eu, vamos lá estudar e vamos dar um jeito de tirar dinheiro do povo, viver às custas do povo, como nós temos hoje. Não falo em termos de religião, mas tem muitos que usam a religião para viver às custas do povo. Ainda continua. Também temos políticos, né? Tem os políticos aí que os gregos tinham os oráculos, as pitonisas que... Vai acabar tudo isso? Vai. Mas depende de nós. Se ficarmos aceitando essas colocações infantis como verdadeiras, sem fazer uma análise aprofundada, nós ficamos sendo marionetes manipulados. O Espiritismo é claro, amai-vos e instruí-vos. Porque sem instrução não há elevação. Ficamos marchando sem sair do lugar. E continua o professor Faustino. Os demônios são inteligentes e engenhosos. Para com isso. Quer dizer que então o pessoal do bem é burro. Desculpe, está falando tão direto assim. Quer dizer que os demônios são inteligentes e engenhosos. E os que trabalham para o bem, para o Senhor, são burros. Não sabem usar a inteligência. É muita coisa, gente. Não é, Pedro? É assustador. Eles se aprofundam em estudar os demônios. Mas não o lado bom. Não, sim. Para dominar no lado ruim. Você percebe? Eles têm uma astúcia fantástica. Repetindo, os demônios são inteligentes e engenhosos. Procuram passar nas sessões espíritas por espíritos daqueles que já viveram entre nós. Ué, mas o demônio... Se ele está do lado de lá, porque ele já viveu do lado de cá. Essas pessoas que são maldosas hoje, matam, tiram a vida do outro, por nada, são verdadeiros demônios, mas são inteligentes para o lado mal. Viveram aqui, vão para lá, vão passar. Quer dizer, vocês percebem que não há lógica nas colocações dele? Os argumentos são furados. É que os demônios, segundo essas doutrinas, eles não tiveram vida humana. Eles são os tais anjos decaídos. Ai, meu Deus. Eles não passaram pela experiência humana. Ah, tá bom. Deus criou a classe dos demônios, criou a classe dos bons, criou a classe dos políticos, criou a classe... Fomos criados todos, sem exceção, simples e literalmente ignorantes, zero de conhecimento, para passar pelas experiências no reino mineral. Depois, esgotadas as experiências aqui, fomos para o vegetal. Esgotadas as experiências, fomos para o animal. Esgotadas as experiências, viemos e estamos hoje no nominal. Quando esgotarmos aqui as experiências, iremos para o angelical. Depois arcangelical, e um dia teremos condição de voltar ao Pai. Vai ficar vendo o anjo tocar harpa lá? Não, gente, isso não existe. É trabalho, trabalho, trabalho. O universo está em contínua e constante expansão. Deus cria a todo momento novos fragmentos espirituais e novos mundos para que esses fragmentos espirituais possam habitá-los. E um dia um de nós vamos ter que tomar conta de um mundo desse. Quer dizer que um dia eu vou ser como Cristo? Vai. Vou ter que passar pela cruz? Provavelmente. Então vocês percebem o quanto nós temos que passar de experiências para ter condição de um dia chegar lá? Não vem essas bobagens aqui, falar, são coisas que estão ao rés do chão,
coisas no nível intelectual do povo atual que não quer estudar, não quer trabalhar. E ele continua, o professor Faustino. Saul nos fornece um exemplo que bem podia servir de aviso àqueles que são enganados nas sessões espíritas. Vamos lá ver o que ele diz. Em consequência dos muitos abusos e prevaricações no cumprimento da sua missão, Saul perdeu a graça de Deus, que sobre ele enviou um espírito mau. Eu afirmo categoricamente, é mentira. Deus não faz isso, Deus não manda nada. Quem que atraiu o espírito mau para o Saul foi ele com as suas atitudes e pensamentos. O Pai nos ama excessivamente, nos criou. Como é que ele vai ficar agora? Hoje eu estou, não sei, eu vou mandar para o Belém o espírito mau. Vou mandar para o Pedro, para o Marco. Que história é essa, gente? Como eu já contei para vocês, vou contar de novo. Num seminário que eu fui sobre a morte, um dia eu vi um indivíduo comentar do judaísmo. Deus joga a morte, azar de quem estiver passando na frente. Pô, para com isso, gente. Brincadeira. É brincadeira, né? É chamar a gente de bobo, que é isso? Então veja bem, então Deus não colocou um espírito mau em cima de Saul. Os seus tormentos eram tais que os próprios criados notaram a presença do maligno. Deixa eu brincar de novo. Quando nós estamos dirigindo na rua e vem um cara que dá uma fechada daquela, você precisa ficar em pé no freio para não bater. Qual é a tua reação? Aquela que eu brinco sempre. Vai em paz, meu irmão, que Deus te ajude, não é? Ou transformando-o no maligno, como ele diz aqui. Então é tão infantil essas colocações que aí ele coloca entre aspas. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. O livro dos Espíritos é claro. Quem ocupa um corpo, quem é dono é um único espírito. O outro provisoriamente pode até manipular o corpo daquele espírito com a permissão daquele espírito que é dono do corpo. Provisoriamente, nunca definitivamente. Depois de haver recorrido a muitos meios, sem resultado, para se livrar da perseguição diabólica, dirigiu-se a uma médium, uma pitonisa de Endor, lá na época, a fim de evocar o espírito de Samuel no desejo de ser socorrido por este. Feita a invocação, o mesmo demônio manifestou-se, intitulando-se Samuel, e conseguiu iludir a Saul, entre aspas. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele. E com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiro e me faça subir a quem eu te disser. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. E o rei lhe disse: Não temais, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele disse: Como é a sua figura? Disse ela: Vem subindo um homem ancião, que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Isso consta no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Aí Saul começou então a queixar-se dos seus sofrimentos ao falso Samuel, que outro não era senão o demônio encarregado de executar a sentença divina. Como é que ele sabe aqui que é o demônio encarregado de executar a sentença divina? E conhecendo-a em seu perfeito teor, respondeu a Saul: Por quê? Pois a mim me perguntas,
visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? E continua ele ainda citando a mesma coisa. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu, e grandemente temeu. Esse demônio terminou a sua missão arrastando Saul ao suicídio. Ah, tá bom. Estou aqui, ó, pé, no alto de uma montanha. Vou cometer um suicídio. A minha volta vai estar assim. Milhares de espíritos têm a mesma ideia do suicídio. Vai, pula, pula. Mas nenhum deles vai chegar e pum, e me empurrar. A decisão quem toma sou eu. Ou qualquer um dos senhores. Então não tem essa que empurrou para o suicídio. Eles só vão me empurrar para o suicídio se eu abrir a minha mente e começar a querer pensar em suicídio ou qualquer outra coisa errada. Ninguém faz nada com nenhum de nós se nós não permitirmos. O Espírito é único, ele é detentor da sua vontade, detentor de tudo que lhe pode acontecer. Depende dele. Ah, mas eu naquela hora fiquei... Tá vendo? Eu fiquei. Naquela hora fiquei. Mas não que alguém fez você ficar. Sempre a responsabilidade é nossa. O que eu faço hoje, de bom ou de ruim, colherei imediatamente ou numa próxima existência. É assim que funciona. Então não tem essa que o demônio é que fez, não. É porque nós permitimos. Nós pensamos igual ao demônio, agimos igual ao demônio, queremos fazer coisa errada igual ao demônio. Que demônio não existe, são irmãos como nós. Deus não criou castas diferentes. Somos nós que saímos do caminho correto e não queremos seguir as leis de Deus. Porque nós achamos que nós somos diferentes. Nós estamos acima de tudo. Não precisamos seguir a Deus. E aí nós fazemos tudo que achamos que podemos fazer, contrário às leis de Deus, assumimos responsabilidades que temos que vir corrigir. E continua aqui dizendo o seguinte, relacionando-se à frase estareis comigo, no capítulo 28, versículo 19, com o fato do suicídio, percebe-se claramente que não era o espírito de Samuel, e sim um demônio que veio buscar a alma de Saul. Pô, gente, um demônio que veio buscar a alma de Saul? Tá bom. Eu, aqui na minha insanidade, eu chego no Beli, falo, Beli, eu vou te matar. Pego uma arma e mato o Beli. Sem razão nenhuma. Beli vai para o lado de lá, para o mundo espiritual. Ele vai ficar contente do lado de lá? Porque eu tirei o Beli daqui, do meio da família, tirei de tudo que ele estava fazendo. Agora, porque ele é espírita, então ele já, não, o Maida estava certo, deixa ele quietinho. Ele vai ficar aqui do meu lado, me enchendo as paciências, até que eu cometa algo para ele se vingar. Então essa do demônio que veio buscar sua alma, são os inimigos que nós criamos para nós mesmos, que estão do nosso lado, nos dando informações para a gente corrigir aquela bobagem. Quando um parente de vocês vai até sua casa e rouba tudo que vocês têm, vocês vão ficar contentes, felizes? Não, vocês vão atrás dele. Ué, que história é essa? O que aconteceu? Agora imagine num suicídio ou num assassinato, ou numa morte previamente pensada e executada. Os espíritos nos acompanham, gente. Então não fica essa história de que o demônio veio nos buscar, não. São aqueles grandes amigos do passado que nós traímos, que nós lesamos, que estão nos cobrando.
plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Desse terrível e perigosíssimo engano são vítimas todos os crentes do cristianismo. Do Espiritismo. Desculpe, do Espiritismo. Repito. Desse terrível e perigosíssimo engano são vítimas todos os crentes do Espiritismo. Tá bom? Então, todos aqueles, de acordo com o professor Faustino, que acreditam no Espiritismo são vítimas do demônio. Coitado. Mostrou a pequenez das colocações desse homem, que, por sinal, tinha passado anteriormente também pelo Espiritismo. Passou, não estudou, não se aprofundou, não entendeu, não foi buscar o que era verdadeiramente o Espiritismo. O Espiritismo não é vir aqui trazer deixar aqui os encostos, como se diz vulgarmente. Não. O Espiritismo veio nos entregar em nossas mãos o nosso futuro, a nossa existência. Então, quer dizer, é muito fácil nós ficarmos com aquela história, não foi eu que fiz, foi o outro. Está na hora de cada um de nós assumirmos a sua responsabilidade, gente. Não, foi o Mário, foi o Valtinho, não. Cada um de nós o que fez tem que assumir. Então vamos parar com essa história, não tem mais o que fazer. E continua o professor Faustino. Tivemos em verdade o dom de curar 3 anos depois de o exercermos em pura caridade, caímos nas malhas do Espiritismo. Quer dizer, quem ouve-se nas malhas, então tinha uma rede ali, me esperando ali, eu passei e me pegaram. Ninguém é pego desta forma. Ou nós chegamos no Espiritismo pelo amor, ou vamos chegar pela dor, gente. Não tem saída, essa história de caímos nas malhas do Espiritismo, convencendo-nos de que efetivamente éramos um médium curador. Olha o orgulho, olha a vaidade dele, nos convenceu que eu era um médium curador. Mas ele pôs na cabeça que era, o Espiritismo chamou, ao invés dele se aprofundar, entender, verificar se era médium mesmo, não. Se tornou um alvo dos mistificadores, dos gozadores, e foi para este caminho. Eu sei que ele já está desencarnado, mas está ouvindo a nossa conversa. Espero que esteja, né? Espero que esteja e tenha mudado, porque, para não falar bobagem de novo, não vem para cá e continua falando bobagem. E chega de ouvir bobagem e ficarmos quietos, né? Desde então tudo cessou. Os bons efeitos foram desaparecendo. Olha, a mediunidade, quando você leva a sério, ela não desaparece, ela vai aumentando e vai dobrando. E ele fez exatamente o contrário. Vou ler de novo. Vou ler tudo. Tivemos em verdade o dom de curar. E 3 anos depois de o exercermos em pura caridade, caímos nas malhas do Espiritismo, convencendo-nos de que efetivamente éramos um médium curador. Desde então tudo cessou. Os bons efeitos foram desaparecendo, até que desapareceram de todo. A nossa alma fora contaminada do que antes não tinha, orgulho e egoísmo. Está aqui, ele não está falando. Orgulho, egoísmo e vaidade iam crescendo. As tribulações desencadearam-se sobre a nossa vida, trazendo-nos um desassossego perene. Continuo, mas eu vou esclarecer isso. Temos, pois, a experiência própria do que afirmamos em doutrina. E o senhor Caibar, se não a tem ainda, espere que em breve a terá. E ele conclui: já somos o que sois e breve sereis o que somos. Professor Faustino. Mas por que será que deu a impressão que tudo ficou difícil para ele? Mas honrou o compromisso, né? Não honrou o compromisso que ele assumiu. Ninguém cai de paraquedas aqui para ser médium, não, meus amigos. Quando nós reencarnamos, tudo isso já é acertado, preparado no mundo espiritual. Tudo programadinho. E a gente vem
com esta bênção da mediunidade para corrigir erros grandiosos que temos no passado. Via de regra, os médios são aqueles que têm, me permite a brincadeira, problemas cabeludos no passado, gente. E a forma de tentar encurtar o caminho para chegar rapidamente a Deus é vir aqui ajudar o próximo no limite das forças. Ele fala daí 3 anos acabou, não tinha mais o dom da cura. Que essa, não saiba o que essa faz, senão Cristo. Eu vou querer falar, olha gente, tia Ana, eu sou médium disso, daquilo. Ninguém tem esse dom. Nós conseguimos, pedimos, ajoelhamos perante o Cristo, perante Deus, e Ele nos deu esse dom nesta encarnação. Ninguém é especial por ser médium. Ninguém tem altos compromissos para quitar. Então não deixa a vaidade, o orgulho e até o egoísmo subir na cabeça, não. A tia Ana, que tem bastante experiência, o Mário, está aí para falar o que nós estamos falando. A coisa é muito séria, não é brincadeira, não. Comentários, perguntas, meus amigos? Comentários, perguntas? Então veja, é muito fácil a gente ser engabelado, ser levado pelo faz de conta. Gente, espiritismo é macumba, o espiritismo não está certo, está errado. O que está errado? Você leu alguma coisa? Você discutiu alguma coisa? É porque eu vi lá naquela conversa, lá no boteco, a turma falando que... Conversa de boteco, gente, é só conversa de boteco mesmo. Não serve para mais nada. Então a gente tem que, ao ler alguma coisa, tem que ler com a razão, com a lógica. Mas para termos a lógica e a razão, temos que ler muito bem o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas, e depois tudo que veio em decorrência. O Chico deixou 400 e tantas obras aí, Emmanuel, André Luiz e uma série de outros, que vem esclarecimentos fabulosos. Doutor Inácio, que está aí recentemente, Maria Modesto Cravo, e vai, Bacelli, por aí vai, gente. Tem muita coisa para a gente aprender. Mas não vamos achar que leu um livro lá simples, um romance, pronto, agora já entendo tudo de espiritismo. Não, tem nada, nada. Comentários, perguntas? Então vamos ver a contestação que o Carbar fez a tudo isso. Eu gosto do Carbar porque ele... Como ainda você falando na leitura, a obra básica de Kardec, são 5 livros, né? Pentateuco, sim, que é a base da doutrina. Né? Saiu disso, mas antes de nós... Desculpe. Se não estudou... não adianta nada. Mas antes de nós irmos para a contestação do Kardec, tem ainda mais um pedaço aqui, de Kardec, não, desculpe, do Carbar, tem mais um pedaço ainda do professor Faustino. Vamos ler ainda. É o professor Faustino falando. Vamos lá. Diz ele: Allan Kardec, afirmando que a doutrina espírita constitui a terceira revelação, denota deficientes conhecimentos da matéria bíblica. Meu Deus do céu. Professor Faustino Ribeiro Júnior, o senhor teve a ousadia de falar uma bobagem dessa? Allan Kardec, afirmando que a doutrina espírita constitui a terceira revelação, denota deficientes conhecimentos da matéria bíblica. Assustador, não, Walter? A humanidade, diz ele, aguarda a 8ª revelação, que é a volta do Cristo. Gente, vamos ficar esperando o Cristo para quê agora? Para que nós precisamos do Cristo? Ele veio, ensinou, exemplificou. Nós, a maior cara de pau, assassinamos. Matamos porque não queriam mudar a nossa cabeça.
Agora vamos ficar falando, estou esperando ele voltar de novo. Aí, ao invés de nós pregarmos na cruz, vamos usar raio laser, bomba atômica, vamos usar o quê? Olha que palhaçada que a gente tem que ouvir, gente. Desculpe, eu estou falando bem sincero. É para despertar vocês a pensarem. Porque tem muita bobagem que se fala e nós aceitamos, ficamos quietos. Continuando. A humanidade, então, aguarda a oitava revelação, que é a volta do Cristo. A primeira revelação foi a sua ira, por causa... Peraí. Olha a confusão. A humanidade aguarda a oitava revelação, que é a volta do Cristo. A primeira revelação foi a ira do Cristo, está falando aqui, ó, por causa dos acontecimentos do Éden. Ou seja, o Adão comeu a maçã que a Eva deu para ele. Isso não existe, isso é brincadeira. Via de regra também não seria nem Jesus. Então, por isso que eu Deus. estou falando. Está falando no Cristo. Pô, mas é Deus. Então aqui está confundido Deus com o Cristo. Não tem nada a ver. A segunda foi a de Noé, antes e depois do dilúvio. A terceira revelação foi a chamada de Abraão. A quarta foi a organização dos judeus no Monte Sinai. A quinta foi o reinado de Davi. A sexta, a restauração por Esdras depois do cativeiro. Eu só não sei o que é, honestamente. A sétima, a vinda do Cristo. A oitava, segundo está escrito, não pode ser outra senão a volta do Divino Mestre para julgar os vivos e os mortos, isto é, para verificar os frutos da sementeira. Olha só, meus amigos, já pensou se o universo fosse tudo parado assim? Já imaginou como é que seria? Morreu, agora vamos ficar dormindo, sono eterno. Aí o Cristo vai sair, ou Deus vem para julgar o que nós fizemos numa encarnação, que 100 anos aqui é um relâmpago na eternidade, para falar que você vai para o inferno ou vai para o céu. É pensar muito pequeno, gente. Não tem sentido um negócio desse. Eu já falei, vou dar um outro exemplo. Olha como está tudo parado, entendeu? Sai na rua, está tudo parado, você olha para o céu, está tudo bonitinho. A gente sabe que a Terra gira. Vai juntando a rotação da Terra, a translação da Terra, o movimento do sistema solar em torno da estrela central da Via Láctea, mais o deslocamento da Via Láctea. Sabe a quantos quilômetros nós estamos movimentando nesse momento, gente? 1.600.000 quilômetros por hora. E aqui vai ficar tudo parado, esperando a eternidade para julgar. Bom, é chamar a gente de imbecil, gente. É nos chamar de imbecil. Tá? Tu vai dormir o sono eterno. Isso foi dito para quem não quer usar massa cinzenta. Desculpe, não quer pensar. Continuando. Então, para julgar os vivos e os mortos. Então, o que é? Ele vem para verificar os frutos da sementeira. Nessa ocasião, as lagartas e as ervas daninhas que tiverem danificado o ninho do Senhor passarão para a esquerda. Lá veremos os espíritas entregues ao choro e ao ranger de dentes. Não merece comentário. Não merece comentário. É pensar muito pequeno. Pensar menor do que a lagarta, gente. Porque a lagarta, ela tem a atividade dela, ela se recolhe a si mesma e solta a borboleta. Aqui fica girando em torno e não sai do lugar. Impressionante, não? Ele falou que os espíritas... Vou sentir. Lá veremos os espíritas entregues ao choro e ao ranger de dentes. Isso, o membro do mundo, né? Do catolicismo, do protestantismo, primeiro e segundo, nós estamos lá se lavando. Oi? Fez, mostrou. Fez. Tivemos uma classificação.
Nossa Senhora, que confusão fez aqui, impressionante. Aí vamos lá, ele continua dizendo o seguinte: não admitindo a missão expiatória de Cristo, nós, espíritas, recusam, ipso facto, o sacrifício do Divino Mestre como oferenda pelos pecados. Ah, sim, o Cristo ia sair lá do alto da elevação dele, veio aqui, morreu para que nós nos livrássemos das nossas faltas e pecados. É? Quem vai acreditar numa bobagem dessa? Meu Deus do céu, não dá para acreditar nisso. Quer dizer, eu respondo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu assumo de bom e de ruim, não alguém que vem e paga os meus pecados. Que história é essa? Ah, basta eu me converter hoje, então eu cometo um assassinato em massa, me converto a uma religião, pronto, meus pecados estão pagos? Que história é essa? Precisamos ser mais ágeis no pensamento, hein? Podemos aceitar essas bobagens não, por favor. Vou parar por aqui, no próximo encontro nosso continuaremos. Mas alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, estamos à disposição. Então, muito obrigado a todos, saúde, paz, e que no próximo encontro nós consigamos nos debater aqui mesmo, tá bom? Um abraço a todos.